Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 23 de junho, véspera de São João. Noutras ocasiões, sem pandemia, dia grande de festa aqui no nosso Nordeste. Este ano, a gente se aguenta, fica mais quieto em casa, para que não haja aumento de transmissão dos casos da Covid-19. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou se colhem figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu queria começar propondo uma pergunta. Muitas pessoas estão com sede nos dias de hoje. Sede de Deus, sede de sentido para a vida, estão buscando alguma coisa que preencha o vazio, que dê sentido à sua existência. Estão com sede. Mas qual é o problema? O problema é exatamente que muitas pessoas se contentam com qualquer tipo de água, às vezes água turva, barrenta, baldeada, suja, água de esgoto até. E as pessoas, porque estão com muita sede, se contentam com qualquer proposta de água. Jesus, então, no Evangelho de Mateus, que foi escrito pelo ano 80, Jesus reflete sobre os falsos profetas, o que, muito provavelmente, era o contexto das comunidades de Mateus na década de 80. Jesus utiliza primeiro uma imagem tirada do mundo pastoril, pele de ovelha ou pele de lobo. E depois utiliza uma imagem tirada do mundo da agricultura, frutos bons de árvores boas. Qual é o grande problema? A hipocrisia. Os falsos profetas se aproximam de pessoas que não têm tanta capacidade de consciência crítica, pessoas que têm verdadeiramente sede de Deus, sede de infinito, sede de sentido para a vida, às vezes estão fragilizadas, às vezes perderam alguém importante na família, a morte de alguém, numa ocasião de doença, de desemprego, tantas situações de fragilidade psicoemocional. Alguns falsos pastores se aproximam e, ao invés de ser a imagem do Cristo, bom pastor que cuida, que ampara, que socorre, é a imagem de um falso pastor, que na verdade é como lobo feroz que destrói, que estraçalha e que mata. Se esta era a situação
no tempo das comunidades de Mateus, muito provavelmente é também a situação nos nossos dias. Pastores que não são pastores se tornam charlatães, vendem a palavra de Deus, exploram, ao invés de apacentar o povo, na verdade, são pastores apacentados pelas suas ovelhas. Vivem nadando em dinheiro, em aviões de luxo, explorando e massacrando as ovelhas, pessoas boas, retas, bem-intencionadas, mas que são exploradas por pastores que, na verdade, são lobos ferozes e vorazes. Então, a primeira coisa que Jesus diz, não podemos nos contentar com qualquer tipo de água. Mesmo que você tenha sede, procure a água cristalina do Evangelho. Não se contente com água barrenta, turva e baldeada, com a exploração de pastores inescrupulosos que são charlatães a explorar o povo de Deus. Continuando na mesma temática, utilizando agora uma imagem tirada da agricultura, Jesus diz: como é que nós saberemos se alguém é bom pastor, um pastor reto, ou se é um mau pastor, um pastor bandido? Jesus diz: pelos frutos. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Nós não colhemos uvas de espinheiros e nem colhemos figos de urtigas. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore estragada dá maus frutos. E a árvore má, a árvore que está estragada, deve ser cortada e lançada no fogo. Veja que imagem tão bonita. É preciso, portanto, ter um pouco de consciência crítica, de percepção crítica, para entendermos aqueles que nos propõem saídas alternativas à água para matar a nossa sede. Não pode ser qualquer tipo de água. Quando Jesus ensina exatamente sobre estes frutos bons que provêm de árvores boas, Jesus está dizendo que Deus é o agricultor que semeia o pomar, como lá no livro do Gênesis. E estas árvores boas que Deus semeia, Ele semeia com sementes de amor, sementes de caridade, sementes de justiça, prática de retidão, sementes de ética. E, portanto, estas árvores semeadas por Deus produzem frutos bons, frutos que devem ser colhidos, porque nascem da semente que provém de Deus, que provém da palavra. Nenhum julgamento, bondade, retidão, justiça, ética, humildade, perseverança, tantas sementes Deus vai semeando. Ora, se Deus é o agricultor que planta estas árvores que somos nós, a nossa vocação é para produzirmos frutos bons e frutos de vida. Os frutos verdadeiros são aqueles grandes valores que provêm das bem-aventuranças: a paz, a misericórdia, a mansidão, a justiça, a retidão, a ética e os vários outros valores que estão lá, naquele elenco bonito das bem-aventuranças que Jesus oferece como a constituição nova do reino de Deus. Se nós quisermos reconhecer Deus como agricultor, devemos também buscar produzir os seus frutos, os frutos de vida. É por esta presença de frutos bons que nós conhecemos a árvore e assim reconhecemos quem verdadeiramente é o agricultor. Não nos contentemos com qualquer tipo de água suja, de esgoto ou água baldeada. Busquemos somente a água cristalina que brota do coração de Cristo. Jesus diz no Evangelho: aquele que crê, do seu coração brotará um rio de água viva. É essa água viva, saudável e cristalina que brota do coração de Cristo
e que é o Espírito Santo de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.